falo um pouco, pastor. Na verdade, eu falo muito, mas hoje porque da outra vez eu falei demais. Na verdade, eu não queria falar mais nada. O pastor sabe que palavra abençoada. Eu realmente não queria falar mais nada, mas vou falar. Eu quero, na verdade, contar uma história para vocês, mas eu acho que eu vou agradecer toda a noite, pastor, porque tem sido uma bênção para a gente estar aqui, o carinho de vocês. O hino 289 que a gente cantou hoje foi o hino final do casamento dos meus pais. Eles casaram e foram abençoados por esse hino. Foi uma bênção para mim nessa noite ouvir esse hino. Eu cresci falando que não ia ser missionário, né? Porque meus pais eram, mas que bênção ouvir esse hino. Obrigado por esse presente de Deus. E esses dias, poucos dias já, mas tem sido tanta bênção e quero agradecer. Coração, obrigado pela oportunidade de falar daquilo que Deus tem nos ensinado, daquilo que Deus tem falado com a gente. Eu vou falar rapidinho, porque já foi bênção demais. Obrigado. Glória a Deus pela palavra. E eu queria falar, a gente vai ter alguns dias para dar testemunho, eu queria falar de um testemunho logo no início, quando eu fui a primeira vez para o Haiti. Eu queria contar uma história. Não é nem tanto minha, mas eu queria contar essa história porque Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês hoje à noite. E quando eu cheguei no Haiti, a gente encontrou uma igreja destruída pelo terremoto, mas além disso a gente encontrou muitas pessoas desanimadas, desamparadas, com tantos problemas na sociedade haitiana, problema de escravidão infantil, problema de sincretismo na igreja. A gente chegou na igreja ali do Delma Francois, onde a gente trabalhava, ficava, onde eu fiz o Carlitos passar por um perrengue. E eu encontrei ali vários jovens sem rumo na vida, sem saber o que eles iam fazer, ali na igreja, mas sem direção nenhuma e esperando. E o Haiti é o país que tem mais missão e organização per capita no mundo. É um país que se acostumou com o paternalismo, eles acabaram se acostumando com o negócio de alguém vai me dar, alguém vai me ajudar. Eu encontrei esses jovens mais ou menos nessa situação e comecei a perguntar, o que vocês querem no futuro, o que vocês querem fazer com a vida? E eles, a gente está esperando para alguém nos ajudar, quem sabe um dia alguém vem aqui, vai nos ajudar. Será que a missão de vocês pode nos ajudar? A gente está esperando, vamos ver. E eu fiz essa pergunta para um rapaz, a gente orou por ele, pelo Remy. Eu fiz essa pergunta e ele falou justamente isso. Eu não sei, vamos ver. Quem sabe vocês podem me ajudar. E eu fiquei sem saber o que responder, porque a gente não tinha essa intenção de fazer paternalismo, de ajudar assim. E eu orei e pedi, Deus, me dá uma coisa para falar para esse jovem, para animar esse jovem. E me veio em mente um texto. E eu falei, Remy, posso te contar uma história? Não, pode contar. Eu tenho certeza, o pastor Sábio já pregou tão bonito. Ele falou, conta, posso te contar essa história? Não, pode contar. Eu falei, Remy, então, pega a tua Bíblia aí, vamos ver lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34 em diante. Eu vou ler aqui rapidinho, porque eu li com o Remy. Remy, essa história é a história de quando Jesus faz o coração missionário. Eu queria contar essa história para você, Remy. A minha Bíblia é NVI, tá? Desculpa, que é um pouco diferente, mas... a partir do versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar,
em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu falei, Remy, essa história é linda, né? A gente conhece essa história como quando Jesus multiplicou os pães, os peixes e deu para toda essa multidão. Mas, Remy, o interessante dessa história para mim é que a primeira coisa é que os discípulos conseguiram perceber a necessidade das pessoas, né, Remy? Porque muitas vezes a gente ou faz parte do problema e não percebe nada, ou então a gente está tão afastado do problema, Remy, que a gente nem se dá conta do problema. Mas os discípulos conseguiram perceber esse problema. E em seguida, Jesus pede para que eles resolvam esse problema, né? Deem vocês. E a primeira coisa que os discípulos disseram é que não, esse problema é grande demais. 200 denários, onde que a gente vai arrumar esse dinheiro? E é um pouco como a tua situação aqui no Haiti, né, Remy? Os problemas são tão grandes, é tão difícil. Você está esperando para alguém vir te dar dinheiro. E a nossa primeira reação face aos problemas é isso, é dizer que é muito grande, não é para mim, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não sou capacitado para isso. E por fim, Jesus pede, né, para que procuram o que dá de comer, né, Remy? E aí surgem os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus é capaz de multiplicá-los e dar comida para toda a multidão. E eu não sei você, Remy, mas eu acho que se eu estivesse na multidão lá com minha barrinha de cereal, com minha água, talvez eu não estaria disposto a entregar meus 5 pães e os 2 peixes para Jesus. Mas tinha gente ali que estava disposta. Eu acredito, Remy, que essa verdade é verdade para hoje, para a gente hoje. Que existem pessoas com tantos problemas, tantas dificuldades, tão longe de Cristo, tão longe do reino. E é muito difícil, a gente acha que é muito difícil a gente resolver a situação, e realmente é, Remy, a gente não consegue. A gente não tem 200 denários, a gente não tem nada disso. Mas a gente tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus está esperando que a gente entregue os 5 pães e 2 peixes para Ele, que Ele faz a vontade dEle. E eu contei essa história e fui dormir, já estava tarde, era noite. Eu fui dormir e eu lembro que no dia seguinte, às 5 horas da manhã, bateu alguém na minha porta. Eu tinha uma porta cedo demais, 5 horas da manhã, não tinha dormido direito, e era o Remy. E ele bateu na porta e falou: Rubem, eu não consegui dormir essa noite. Não consegui dormir essa noite porque eu sei que todo mundo tem 5 pães e 2 peixes. Eu tenho. E eu não tenho feito nada. Eu não tenho percebido quem precisa. E eu tenho achado que outra pessoa tem que fazer, alguém tem que dar dinheiro para fazer, ou alguma missão tem que fazer, e eu não tenho feito nada. E os meus 5 pães e 2 peixes é muito simples, eu gosto muito de música. Eu sou músico e eu quero fazer alguma coisa com a música. E eu achei que ele estava, foi pecado meu, achei que ele estava pedindo dinheiro para algum projeto. Eu falei: tá bom, Remy, glória a Deus, tal, isso mesmo. E deixei, esqueci o Remy, e 2 semanas depois ele me procurou de novo e falou: Rubem, eu vou começar a dar aula de música para crianças que estão nesses acampamentos, sem nada para fazer, sem pessoas para cuidar deles, sem conseguir ir para a escola. É um jeito que eu consigo amar essas crianças. Eu consigo dar meus 5 pães e os 2 peixes para Jesus. Então, glória a Deus, Remy. Também ainda não estava acreditando muito dele. Faz isso, Remy, é isso mesmo. E aí, 1 semana depois, ele bateu na minha porta de novo e falou: Rubem, eu quero que você vá no sábado, que eu vou começar a dar aula no sábado. Vamos começar essa escola no sábado. E aí eu chutei o balde, porque o Remy, quando a gente chegou na Haiti, o Remy
comia mais ou menos 3 vezes por semana. O Remy não tinha dinheiro, ele tinha sido escravo de uma família, e ele tomava água durante o dia, colocava sal debaixo da lama para dormir. Ele passava para não sentir fome, né? E ele falou, eu vou começar a dar aula. Eu falei, Remy, você está louco? Você nem tem violão, você não tem nenhum instrumento, o que você vai fazer dando aula de música? E ele falou, Rubem, esses são os meus 5 pães e os meus 2 peixes. E eu vou dar aula teórica de música. Eu não sei vocês, mas eu tentei aprender teclado quando era pequeno e eu durei 2 aulas com teclado em casa. Ele foi dar aula de música teórica num acampamento debaixo do sol, dentro de uma barraca de plástico. Aí eu comecei a acreditar que ele realmente estava sério, ele estava falando sério. O Remy eu fui aquele sábado, ele começou a escola de música, uma aula teórica, um pedaço de parede que tinham pintado de preto assim, com giz, e menos de 1 ano depois ele já tinha 50 crianças que ele dava aula, ele ganhou violão, ganhou baixo, ganhou teclado, ganhou flauta, ganhou tudo. Que lição que eu aprendi no Haiti. Na verdade, o que o senhor já falou, pastor, sabe, que todos nós temos 5 pães e 2 peixes, mas eu acho que lá naquela multidão eu teria escondido minha barrinha de cereal e eu teria comido minha barrinha de cereal. Só eu. Mas eu não posso, né? Porque eu falei para o Remy e ele me deu uma lição de vida, né? Acho que eu falei 5 minutos e tá bom, pastor. Era isso que Deus colocou no meu coração para falar, que missão não é lá fora, missão não é no Haiti, missão não é na Itália, missão é a gente entregar os nossos 5 pães e os 2 peixes para Cristo. Que Cristo nos deu já basta, já é suficiente, é Ele que multiplica e nos permite sermos testemunhas do Evangelho. Amém?